de uma teologia do Novo Testamento a respeito da paternidade de Deus. E quando nós pensamos sobre qualquer aspecto das relações humanas em termos de cristianismo, nós devemos pensar a partir de Deus, porque Deus é o modelo de todas as relações, modelo perfeito de todas as relações, né? Então é a partir dessa relação entre pai e filho que nós, Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, que nós vamos pensar a respeito da paternidade. Quando nós pensarmos sobre isso, nós seremos instruídos no Evangelho, nós seremos muito consolados pelo Senhor, nós seremos também confrontados pelo Senhor, repreendidos, talvez em algum aspecto estejamos sendo negligentes na nossa paternidade, né? Nós não somos pais perfeitos, nem nunca seremos pais perfeitos. E o Senhor não requer de nós que sejamos pais perfeitos. Ele sabe que nós somos humanos, sabe que nós somos limitados. O que Ele requer de nós é que sejamos pais amadurecidos, homens maduros no exercício da sua paternidade. É um desafio falar sobre isso para todos nós. Talvez muitos aqui tenham tido um saudável modelo de paternidade em casa, no lar. Talvez seu pai tenha sido um bom pai, um bom líder, né? Um bom pastor da família. Talvez seu pai tenha sido um homem muito atencioso com você, muito amoroso e preocupado com o seu bem-estar espiritual e físico. Talvez ele tenha sido um bom pai, mas não em todos os aspectos possíveis que a fé cristã recomenda. Talvez ele tenha sido um bom pai no aspecto mais geral, mas não no aspecto espiritual. Ou talvez, possivelmente, você não tenha tido um bom pai. Talvez para você ele tenha sido ausente. Talvez ele não tenha estado lá nos momentos mais importantes da sua vida. Talvez o seu pai tenha falecido. Talvez você não tenha tido a experiência de viver com ele e desfrutar de uma relação saudável com seu pai. Estudarmos então sobre a paternidade de Deus também contempla essas pessoas que não tiveram pai ou não têm pai hoje. Porque essa doutrina nos ensina a respeito daquele que é melhor e maior do que qualquer pai humano. Então, antes de tudo, meus irmãos, é claro que esta palavra que eu vou trazer hoje, ela não tem um direcionamento apenas para os pais, mas também para a igreja, para toda a igreja. Há aplicações que serão feitas especificamente para os pais. Mas nós entendemos aqui que se nós não entendermos a paternidade de Deus como deveria ser, nós teremos um relacionamento com Deus que ficará a desejar, não pela vontade dele, mas por causa da nossa má compreensão. Certa vez eu recebi uma jovem senhora, ela não era crente, e ela me disse que há algum tempo estava frequentando a igreja, estava ouvindo as pregações, e ela tinha ficado muito, a palavra não é perturbada, mas muito incomodada com um sermão que eu tinha pregado sobre o amor de Deus. E naquele sermão, foi um sermão em João 3,16, e naquele sermão eu falei um pouco sobre a paternidade de Deus. Ela me disse: eu não consigo enxergar esse Deus que você prega desse jeito. Eu acredito que ele é o soberano governante do universo, mas eu não consigo acreditar que ele é amoroso. Não consigo acreditar que ele se preocupa comigo, com os seres humanos, por tudo que acontece no mundo, por tudo que acontece com as pessoas. Ele permite coisas terríveis acontecerem com pessoas. Então eu não tenho como acreditar que ele é um pai amoroso. E nós continuamos a conversa durante alguns minutos, acho que por
por volta de 1 hora. Em alguma altura do nosso diálogo, eu perguntei como era a relação dela com o pai dela. E ela fitou os meus olhos, com os olhos marejados. Eu disse: meu pai foi terrível para mim. Eu tenho ódio do meu pai. O meu pai, na verdade, eu queria que não tivesse existido. Se pudesse, se fosse possível uma pessoa ver a existência sem um pai, eu desejaria não ter um pai. Se fosse a única possibilidade de eu ter aquele pai que eu tive. Então, aquele entendimento de pai que aquela mulher tinha afetava a compreensão de Deus que ela tinha. Então, a sua experiência humana com o pai humano mudava todo o sentido do que ela devia compreender a respeito de Deus. E aí eu fiz uma pergunta porque eu fiquei muito curioso. Porque ela tinha um tom de indignação, sabe? Contra os sermões que ela estava ouvindo, né? Eu disse: por que você volta? Por que você vem de novo para a igreja? Se você a cada domingo sai indignada. Você vem para a igreja, escuta o sermão e sai indignada. No outro domingo você volta e sai indignada. No outro domingo você volta e sai indignada. Por que você volta? Ela disse: alguma coisa me traz. E eu tenho que ver. Eu tenho vontade de ouvir. Mesmo sabendo que eu sairei indignada. Alguns meses depois, essa mulher veio a crer no Evangelho. Mas a mudança do seu pensamento, da sua visão de mundo, com respeito à sua relação com Deus, com a igreja, com outras pessoas, foi um longo processo de reconfiguração, podemos dizer assim, da sua compreensão da realidade e da sua relação espiritual com Deus. Por causa da experiência que ela teve, basicamente com seu pai. Tiveram várias outras questões, mas essa foi a que encabeçou todas as questões que afetaram a sua ligação com a religião. Então vamos lá, meus irmãos. Vamos abrir em João, capítulo 3, versículo 35. João 3:35. Amém? O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Amém. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra está diante de nós, perante os nossos olhos, e pedimos que ela esteja também a penetrar em nosso coração nessa manhã. A leitura dela, o ensino dela é um meio que o Senhor estabeleceu para nos ensinar, para nos alimentar a alma, para nos corrigir, para nos consolar. Eu peço que nessa manhã o Senhor traga aos nossos corações encorajamento, aqueles que são pais, que têm dedicado sua vida a cuidar, a educar, a amar os seus filhos. Te peço que o Senhor também fale ao coração de todos aqueles que precisam de conforto de tua parte e que através dessa maravilhosa doutrina da relação do Senhor com seu Filho, nós possamos aprender muito sobre o amor, possamos aprender muito sobre a presença amorosa, possamos aprender muito sobre nós mesmos, sobre as consequências desse amor do Pai para com seu Filho Jesus. Que o teu Evangelho guie toda nossa compreensão a respeito dos nossos relacionamentos. Nós precisamos aprender tanto sobre isso, Senhor. Precisamos ouvir muito sobre isso. Precisamos que o Senhor nos ajude também a aplicar tudo que ouvimos sobre isso à nossa vida.
Que o Senhor seja misericordioso conosco. Que seja uma manhã muito instrutiva para nós, muito edificante para nós. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, algumas considerações iniciais antes de propriamente tratarmos dessa doutrina ou esse ponto da doutrina de Deus. Esse assunto faz parte da doutrina de Deus, que é o amor do Pai pelo Filho. E é basicamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. Essa é uma doutrina profunda, por isso eu peço total atenção dos irmãos. Nós vamos investigar o assunto, alguns textos. É necessário que os irmãos estejam bem atentos aos argumentos propostos aqui, serão propostos aqui nessa manhã. Porque é um assunto que é o início da história da nossa salvação. O amor do Pai por seu Filho, Jesus Cristo, é o início do que Deus propõe fazer conosco por meio da salvação. Então, o amor de Deus, Pai, por seu povo, só será devidamente compreendido se soubermos o que é a paternidade de Deus. O amor de Deus por seu povo só será compreendido se nós compreendermos o que é a paternidade de Deus. A paternidade de Deus é tão ampla nas suas aplicações que ela não se aplica apenas à relação de um pai, um homem, com o seu filho, ela também se aplica à relação de uma mãe com seus filhos. Porque, assim como Eva foi criada e chamada de auxiliadora ou ajudadora do seu marido, esta palavra é usada nos Salmos para Deus como ajudador do seu povo, Deus Pai como ajudador do seu povo. Então, a paternidade de Deus também contempla o exercício da maternidade. Quando Paulo fala a respeito do exercício do seu ministério entre os Tessalonicenses, no capítulo 2, ele está falando sobre o seu ministério pastoral naquela igreja, naquela cidade. Ele diz que ele cuidou daqueles irmãos e os exortou como um pai e os acariciou como uma mãe. Então, o ministério pastoral é um reflexo muito diminuído, mas um reflexo do próprio cuidado de Deus para com a sua criação e com o seu povo. Por isso que um pastor é um cuidador. Os puritanos diziam que um pastor era chamado de médico da alma, aqueles que cuidavam da alma, do coração das pessoas. Só saberemos nos relacionar, então, devidamente com Deus se nós entendemos esse amor de Deus paternal por meio de seu Filho Jesus. Nós não conseguiremos entender a paternidade de Deus sem Cristo. Cristo é o ponto central para entendermos a paternidade de Deus. Isso faz toda a diferença para nós, toda a diferença na nossa relação com Deus e toda a diferença na nossa relação com os nossos filhos, como pais. Se nós entendemos a relação que o Pai, Deus Pai, tem com seu Filho, nós entendemos melhor o que nós devemos ser como pais. Nós entendemos que o modelo para a nossa paternidade é a própria Trindade. Então, a recomendação bíblica, em termos de teologia, para a paternidade é que sejamos pais trinitários, na verdade. As três pessoas da Trindade são, na verdade, um modelo para a nossa paternidade. Não apenas Deus Pai, mas as três pessoas da Trindade. Deus Pai é aquele que cuida, Deus Pai é aquele que gera, Deus Filho aquele que instrui a palavra, o verbo, Deus Espírito aquele que demonstra amor, santificação. As três pessoas da Trindade são um modelo para a nossa paternidade. O Evangelho de João menciona a relação do Pai com Jesus 126 vezes. Observe. Quantos capítulos tem o Evangelho de João, meus irmãos? Vocês sabem de cabeça assim? Isso é uma pergunta covarde, né? Quantos capítulos tem o Evangelho de João? Pode olhar. 21 capítulos. A relação do Pai e do Filho é mencionada 126 vezes em 21 capítulos. Não é? Observe a quantidade de texto só no Evangelho de João que trata dessa relação. O Evangelho de João é um evangelho ricamente trinitário, né? João trabalha muito a questão da Trindade, não apenas no Evangelho, mas também na primeira epístola e também no livro do Apocalipse.
A teologia da Trindade de João é muito profunda e ela tem várias possibilidades de aplicação para a vida da igreja. Uma outra coisa que nós devemos saber, concernente a Deus e nessa relação com seu Filho, é que os atributos de Deus são eternos. E se não fossem eternos, haveria um problema teológico muito grande, porque Deus não seria Deus. Então, Deus é amor, diz a primeira epístola de João, né? Deus é amor. Deus não é o amor, certo? Deus não é o amor, mas Deus é amor, está na essência de Deus o amor. Então, quando nós falamos que Deus é amor, isso significa que ele tem um atributo do amor eternamente. Não é verdade? Eternamente. Quando nós falamos que Deus é onisciente, significa que ele tem conhecimento de todas as coisas eternamente. Exaustivamente, ele conhece todas as coisas e também a si mesmo, exaustivamente. Quando nós falamos da paternidade, nós também não podemos privar esse atributo. Embora dificilmente você pegue um livro de teologia, ou melhor, facilmente você pega um livro de teologia que trata sobre Deus, dificilmente você encontra o atributo da paternidade. Se encontra vários outros, né? Porque geralmente os autores colocam o atributo da paternidade dentro do atributo do amor, em algumas obras. Mas a paternidade de Deus também é um atributo que se aplica imediatamente ao seu Filho e depois àqueles que são recebidos por adoção, aqueles que creem, os crentes. Então, se nós dizemos que Deus é Pai, e isso é um atributo, isso quer dizer que ele é Pai eternamente. Os irmãos concordam com isso? Ele é Pai eternamente. E se ele é Pai eternamente, para ele ser Pai, ele tem que ter filho. Concordam com isso, irmãos? E quem é o Filho eterno de Deus, Pai? Jesus Cristo. Por isso que o profeta vai dizer que Jesus é o Pai da eternidade. Então isso implica dizer que Jesus não é criado. Ele não foi criado. Jesus é eterno. E essa relação filial do seu Pai com ele é uma relação eterna. Em termos aplicativos para nós, a nossa relação paternal com os nossos filhos é uma relação até o fim da vida. Independente de quem eles sejam, o que eles fizeram ou como eles estão vivendo. É uma relação até o fim da vida. E uma relação amorosa até o fim da vida. Não é? À noite nós vamos refletir sobre um tema que é consequência desse. Nós vamos interromper por hoje a exposição de Romanos e vamos pensar no que as Escrituras dizem para os pais, no sentido de pai e mãe, a respeito dos seus filhos perdidos, desviados. O que a Escritura diz sobre isso? Diz muita coisa, irmãos, muita coisa. A Bíblia fala disso do início dela até o final dela. Então, isso também é uma consequência, uma aplicação da relação filial da igreja com o seu Deus. E como os crentes que são pais devem lidar com seus filhos. Nós vamos aprender muito sobre isso. Vamos pensar a partir das Escrituras sobre esse assunto. A paternidade de Deus, então, se estende a nós por meio de Cristo. Então, por isso, nós somos adotados. Somos filhos por adoção. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, da espécie de Cristo, em relação à sua filiação, só existe ele mesmo, não existe outro. Quando nós falamos da nossa filiação, nós falamos em termos de adoção. O Senhor nos adotou, ele nos recebeu. Né? Isso acontece por meio da justificação. Então agora nós temos acesso a Deus como filhos amados. Entendermos isso faz muito sentido para nós, de que Deus é nosso Pai. Agora nós devemos considerar também que é muito fácil nós projetarmos em Deus uma espécie de paternidade a partir do modelo que nós tivemos sobre nós com respeito à paternidade. É muito fácil nós esperarmos uma punição severa e um castigo terrível depois de um pecado. Quando nós fomos criados
debaixo de ameaças, debaixo de surras sem fim. Então nós projetamos essa mesma ideia em Deus. Eu não estou dizendo que não é bíblica a doutrina da disciplina física à criança, não é isso que eu estou dizendo. Mas há ambientes, há contextos abusivos, que não existe disciplina, existe violência. Isso é muito diferente. Então é fácil nós projetarmos em Deus isso também, como se Deus fosse aquele que está esperando o nosso primeiro erro para nos jogar no inferno. O primeiro escorregão que nós dermos, o Senhor vai nos lançar fora de sua presença. E não é isso que as Escrituras dizem. Nós somos, uma vez salvos, seus filhos. Filhos. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, em Mateus, capítulo de número 3. É no texto do batismo de Jesus. Versículo de número 17, 3:17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Comprazo quer dizer o quê? Em prazer, um sinônimo de prazer aqui. Agrado, me alegro, o que mais? Me satisfaço. Eu tenho satisfação no meu filho, eu tenho alegria no meu filho, porque ele é amado. Isso aqui é a relação do pai com seu filho, Jesus. O fato de Deus ser amor, possui esse atributo do amor, e todos os atributos de Deus estão ligados também à sua imutabilidade, ou seja, o amor dele não muda. E estão ligados também à sua infinidade. O amor dele é infinito, ele não é limitado, é infinito. Esse amor, preste atenção, que é grandioso na própria Trindade, porque as pessoas da Trindade se amam infinitamente, imutavelmente. E este amor está ligado ao atributo da alegria. Então, o amor no ser do próprio Deus, isso é uma relação intratrinitária, dentro da Trindade. O amor é alegre, profundo, expansivo, infinito. Os irmãos entenderam? Sim? Então, na eternidade passada, antes da fundação do mundo, esse amor transborda para fora do próprio Deus. Agora para uma relação ad extra, ou extra-trinitária. Um amor que permanecia apenas no ser de Deus, na sua trindade, é tão grande, tão infinito, que ele transborda e ele deságua na criação, na eleição e na salvação de pecadores. Por isso que Deus nos ama. Porque esse amor sai dele mesmo para alcançar outros fins. Jonathan Edwards escreveu um livro muito profundo, complexo, principalmente na primeira parte, que é o fim pelo qual Deus criou o mundo. Se você gosta de ler e gosta de ler Edwards, lê esse livro. O fim pelo qual Deus criou o mundo. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte, Edwards argumenta filosoficamente sobre por que Deus cria o mundo. Qual é a finalidade de Deus criar o mundo? A finalidade, aí ele responde e levanta algumas questões. A finalidade de Deus é agradar suas criaturas? A finalidade de Deus é trazer satisfação às suas criaturas na criação do mundo? Então, Edwards responde isso na primeira parte do livro. Não pode ser essa a finalidade da criação do mundo. Porque se Deus cria o mundo para o homem, há um fim supremo maior do que o próprio Deus. O homem se tornaria o fim supremo. Então, Edwards vai dizer que existe um fim para a criação e existe um fim supremo. O fim supremo é o próprio Deus. Observe.
Deus cria o mundo para quem? Vamos para Colossenses, capítulo 1. Versículo 16. Um 16 de Colossenses. Antes de ler, agora deixa eu fazer uma consideração aqui. Obviamente, quando Deus cria o mundo, todas as suas criaturas serão beneficiadas por isso. Salmo 104 vai nos dizer que as suas criaturas esperam o seu alimento, esperam de sua mão o alimento. Então, a obra da providência faz com que a criação seja mantida. Há uma operação diária, constante, ininterrupta de Deus. O Pai trabalha constantemente, diariamente, ininterruptamente para manter a criação. E as suas criaturas são beneficiadas com isso. Nós somos beneficiados com isso. Então, isso é importante. Deus está, de fato, inclinado a cuidar das suas criaturas e da sua criação. Mas observe com atenção o versículo 16 do capítulo 1 de Colossenses. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. O que é que diz agora, meus irmãos? Quem é ele aqui? Para quem o mundo foi criado? Para quem o mundo foi criado? O Pai cria o mundo para o seu Filho. Fantástico, né? Fantástico. O Pai cria o mundo para seu Filho, dá ao seu Filho, é seu. Por isso que Cristo é o grande regente, o grande rei. Cristo está envolvido na criação, ele cria, o Pai cria, o Espírito cria, mas o mundo foi criado para o Filho. O mundo caiu no pecado, mas será redimido pela obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus cria o mundo, aí vamos voltar um pouco agora, não perca a linha de raciocínio. Quando Deus cria o mundo, ele diz 6 vezes: isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Não foi assim? Isso aqui é bom. Isso aqui é muito bom no final. Por que Deus queria que fosse bom? Por que Deus queria que a criação fosse boa? Isso. Para trazer satisfação e alegria ao seu Filho. Como nós, como pais, seremos diferentes? Não é? Nós queremos dar o melhor aos nossos filhos. Mas o que é perigoso é quando nós julgamos o que é o melhor sem isso aqui. Sem as Escrituras. O pai no batismo diz: esse é o meu filho amado. Eu amo o meu filho. Veja que declaração, irmãos. Deus Pai dizendo naquele momento: eu amo o meu filho. Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, muita satisfação. Quando Deus promete um filho a Abraão, né, e Isaac nasce, né? Riso é o sentido do nome de Isaac. Porque tinha uma ideia de alegria, Deus cumpriu a promessa, deu seu filho. Quando nós lemos a ordem de Deus para que Abraão sacrificasse seu filho, e quando Abraão vai com seu filho, o servo e o animal, para o monte, Abraão caminha 3 dias com seu filho. 3. Sabendo que seu filho supostamente ia morrer, porque Deus pediu o menino. Na verdade, era um rapazinho. Agora imagine você 3 dias caminhando, olhando para o filho que você ama, sabendo que Deus pediu ele. E que Deus vai levá-lo. E que você é um instrumento para Deus levá-lo.
É difícil a gente mensurar isso, né? Pelo menos quando eu penso nessa cena, minha espinha esfria. Quando eu penso de eu estar no lugar de Abraão, de uma obediência incondicional, o Senhor quer, eu não estou entendendo, porque o contexto era esse, porque Deus não pedia sacrifício humano. Em nenhum lugar. Deus condenava os sacrifícios humanos. E agora Deus pede a Abraão: me dê o seu filho. E ao mesmo tempo, Deus tinha prometido Isaac. Como Deus promete Isaac, agora pede Isaac. E a promessa? Isaac ainda não tinha filhos. E como é que a semente ia se multiplicar se seria por Isaac? Ou seja, o que estava na cabeça de Abraão, irmãos, era uma grande confusão. Uma grande confusão. O que cabia a Abraão? Eu não estou entendendo nada, mas eu tenho que obedecer a Deus. Eu amo meu filho, mas eu tenho que obedecer a Deus. O Senhor me prometeu esse menino e disse que dele faria uma grande nação. E agora o Senhor pede de volta. Eu não sei o que Deus está pensando, e ele não me disse, mas eu tenho que obedecer a Deus. Abraão estava numa situação que ele pensava o seguinte: eu não tenho as respostas em relação a isso que vai me causar muita dor pelo afastamento e a perda do meu filho, mas eu tenho que obedecer a Deus. Em primeiro lugar, nós não seremos bons pais se nós formos desobedientes a Deus. Nós não seremos. Nós não podemos entender muitas coisas do que Deus requer de nós como pais, mas nós não seremos bons pais se formos desobedientes a Deus. Hebreus vai nos dizer, falando a respeito desse episódio, que Abraão cria que Deus ia ressuscitar seu filho. Isso é maravilhoso. A fé daquele homem era um negócio extraordinário. Por isso que ele é o pai da fé. Deus pediu: não estou entendendo nada, está tudo confuso, tudo nebuloso na minha mente. São 3 dias caminhando com o meu filho, um filho que eu amo, que eu vou ter que sacrificar ao Senhor, mas eu creio que Deus pode ressuscitar o meu filho. E diz a história lá no Gênesis, quando eles chegam no pé do monte, ele diz ao servo: fique aqui, nós vamos subir. Lembram disso, irmãos? Vamos adorar e vamos voltar. Abraão não estava enganando o servo, ele acreditava que ia voltar com seu filho, porque Deus tinha feito uma promessa a ele. Mas ele tinha que obedecer a Deus. O que eu quero dizer com tudo isso e com essa ilustração de Abraão? Meu irmão, você que é pai, se você deseja dar o melhor aos seus filhos, e eu creio que deseja, porque todo pai deseja dar o melhor que pode aos seus filhos. Mas se você é o juiz último do que é melhor para os seus filhos e você não ouve Deus, você não está fazendo bem aos seus filhos, nem está dando o melhor a eles. Está dando o pior. Porque você precisa ouvir a Deus para ser um bom pai. Você precisa entender o amor paternal de Deus para ser um bom pai. Senão você não consegue. O modelo maior de paternidade para nós é o próprio Deus. Quando nós falamos do amor dentro da Trindade, nós falamos de uma comunicação, preste atenção, de apreciação amorosa de uma pessoa para com a outra. Então, o pai exalta o filho exalta o pai e o filho exaltam o espírito. Então, há uma linguagem de apreciação e de exaltação. Quando nós pensamos nessa aplicação para a nossa vida, nossa vivência, nós devemos ter cuidado para não cairmos na idolatria. Não é? Porque pais podem idolatrar os filhos. Meu filho, de todo minuto ao filho. Meu filho, você é lindo, você é muito inteligente. Você é um gênio, você é o mais inteligente que eu conheço. Que menina inteligente. Que menina tão linda, tão inteligente. Não tem ninguém mais inteligente do que você. Ontem eu falava sobre isso com os casais, e de que às vezes a relação amorosa dos pais para com os filhos pode ser maculada pelo pecado, pela falta de entendimento que nós tenhamos a respeito da vida familiar a partir do Evangelho. Ontem eu contei uma história que nós vimos, né? Um episódio que nós vimos semana passada, e eu vou contar hoje para os irmãos também. Os irmãos que tiveram ontem vão ouvir de novo.
Domingo passado eu preguei na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Depois do culto nós fomos almoçar na casa do pastor Vitor Ximenes, que é o pastor efetivo da igreja. Vitor tem 5 filhos. 4 meninas e um menino. Eu digo que ele é bem perseverante para ter um filho homem, né? Porque ele esperou até. E aí nós sentamos à mesa e fomos almoçar, e Paula, a esposa do pastor Vitor, que é uma amiga querida também, estava terminando de ajeitar a mesa, e uma das filhas de Vitor estava sentada ao lado dele. Ele disse: filha, se levante para sua mãe sentar ao meu lado. Ela disse: mas eu quero ficar com você, papai. Ela gosta muito de ajeitar o pai. Ele disse: filha, por favor, levante para que sua mãe se sente aqui. Eu quero que sua mãe fique do meu lado. Ela disse: eu não quero sair. Ele disse: filha, eu amo mais a sua mãe do que você. Ela olhou para ele e fez: Saiu e Paula sentou. Pergunta: isso foi correto? Absolutamente correto. Sim. É um pecado quando os pais começam a dizer que amam mais os filhos do que o cônjuge. A posição do casamento é diferente da posição da maternidade e da paternidade. Se você diz: eu amo mais você, meu filho, do que sua mãe, você está dizendo: sua mãe não tem a mesma importância que você tem na minha vida. Então, se ela for, tudo bem. São amores diferentes, são amores distintos. Mas o que aconteceu ali é uma referência para aquelas meninas, filhas do pastor. Porque ele está ensinando a elas: escolha um marido que lhe ame de verdade. Escolha um marido que tenha apreço e honre você. E aí nós pegamos este exemplo e pensamos a partir de Deus. Você acha que Deus ama mais você do que é o seu filho? Não. Deus não ama mais o seu povo do que a ele mesmo. Ele não pode fazer isso. Porque senão ele muda o fim do seu ser, da sua existência. O fim da existência de Deus é sua própria glória, sua própria honra. Então ele ama mais as pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito, quando falamos do Pai, do que o seu povo. Mas quer dizer que ele não ama o povo? Não. Não quer dizer isso. Essa questão do amor para nós é muitas vezes mal compreendida. Quando um pai diz: eu amo mais sua mãe do que você, ele não está dizendo ao filho: eu não lhe amo. Ele não está dizendo ao filho isso. Ele está dizendo: eu lhe amo. Mas o meu amor por você ocupa um lugar na nossa família. O amor por sua mãe ocupa outro lugar na nossa família. Porque sua mãe também veio primeiro. E você só existe por causa dela. Você só existe por causa do nosso amor. Você é fruto do nosso amor. Então você nasceu. Assim nós pensamos a relação filial também. Nós devemos ter cuidado para, como pais, e falo diretamente para pais, para não idolatrarmos os nossos filhos e não depositarmos neles um peso que não cabe a eles. Vamos ler mais alguns textos bíblicos, irmãos, importantes, a respeito do relacionamento do pai com o filho. Vamos abrir as Escrituras em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Eu acho tão interessante esse texto, irmãos, e em relação também à vida familiar, né? Como a vida familiar, ela acaba sendo, de alguma forma, menor, mas uma réplica da relação divina com as pessoas da Trindade. O versículo 3 diz: ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Acharam aí? 1:3? Agora, volte para o 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Cristo é a cópia exata, a imagem perfeita de Deus. Os nossos filhos também replicam isso, eles são pequenas réplicas, né? Ontem eu dizia à noite, como é terrível, acho que você já teve essa experiência com seus filhos, quando você vê os seus filhos com a inclinação a determinados pecados que você tem. Já teve essa experiência? É mais fácil a gente identificar e menos chocante quando eles se sentam do jeito que a gente senta, quando eles gostam de comer o que a gente gosta de comer, né? A gente acha bonitinho aquilo ali. Quando eles falam do jeito que a gente fala, a gente também acha bonito aquilo ali. Quando eles têm algum traço físico, não é? Que a gente tem, a gente vê a nossa cópia ali, por isso alguns judeus diziam que os filhos são a continuidade dos pais, né? Mas quando nós vemos pecados, meu Deus, eu sou desse jeito. Eu peco nisso exatamente. Porque eles são, de alguma forma, uma expressão de nós. Do nosso coração também. Não apenas em termos físicos, mas em termos interiores. Cristo é a expressão exata do seu Pai. E aqui a gente vai para mais uma aplicação. O que eu sou para o meu filho, o que você é para os seus filhos. Qual é a referência que nós somos para eles? Vamos lá, algumas possibilidades. Referência de um homem trabalhador, muito bom. Tanto para um menino como para a menina, né? Referência de um homem que gosta de estar com a família em casa, excelente, muito bom. Referência de um homem que mantém dignamente a família, muito bom. Referência no relacionamento amoroso, você beija, você cheira, você brinca, você conversa com eles, muito bom. Mas não é suficiente. Tempo de qualidade não é suficiente se Deus não rege você na sua paternidade. Não é suficiente. Deus quer mais de nós. Mais. Deus nos confiou a missão de lutar, entenda aqui minha fala, para formar Cristo no coração dos nossos filhos. Jonathan Edwards dizia algo interessante. Ele dizia, e eu vou pegar essa fala dele para aplicar para o que nós estamos pensando. Ele dizia, ore, ou melhor, trabalhe como se tudo dependesse de você. Mas ore sabendo que tudo depende de Deus. Trabalhe para guiar os seus filhos nos caminhos do Senhor, como, aspas, se a salvação deles dependesse de você. Mas nunca esqueça que é o Senhor quem salva. Mas os nossos esforços devem ser direcionados para isso, para que eles conheçam a Jesus. A minha oração, meus irmãos, é que meu filho seja melhor do que eu. Seja mais piedoso, seja mais crente. Seja mais temente a Deus. A minha oração é que ele não perca tempo no mundo como o pai dele perdeu em uma altura de sua vida. Que ele não siga caminhos pecaminosos que o pai dele seguiu em uma altura de sua vida, antes da salvação. A minha oração é que ele conheça a Cristo cedo e desfrute das delícias celestiais desde a infância. Veja Colossenses novamente. Colossenses 1:13.
ele nos libertou do império das trevas. Quem é ele aqui? Não. O Pai. Né? Olha o verso 12. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz, né? Ele, o Pai, nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho. Que expressão belíssima, irmãos. O Filho do seu amor. Veja que o amor do Pai pelo Filho é tão grande que o Pai declara isso várias vezes na palavra, né? Ele mesmo falando, como no batismo, ou na pena dos escritores inspirados. Cristo é o Filho do seu amor. O Pai ama profundamente a Cristo. Agora vamos para algumas questões interessantes e práticas também. Veja, observe. Na eternidade, há algo que os teólogos chamam de pacto da redenção. O pacto da redenção está dentro do que nós chamamos do grande pacto da graça. Há uma diferença nas manifestações desse pacto no tempo e no espaço. Mas o pacto da redenção basicamente é uma aliança do Pai com o Filho a respeito da obra salvadora do Filho. Então, o pacto da redenção é o pacto da graça no lado da eternidade. Eternidade passada. O pacto da graça, pontualmente chamado assim, é este grande pacto manifesto no tempo, na salvação de pecadores. Ali na eternidade, diz o texto de Apocalipse, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então, a morte de Cristo estava determinada pelo Pai antes da fundação do mundo. E Cristo quis realizar essa obra. Ele quis vir, encarnar, morrer, ressuscitar. Isso não foi contra a sua vontade. No pacto da redenção, Cristo estava absolutamente ciente que na cruz o seu Pai o abandonaria. Lembram da fala de Cristo na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E por que o Pai desampara o Filho? Para nos salvar, para nos trazer. Era necessário que houvesse morte e sangue fosse derramado. Por isso o sacrifício é vicário, expiatório, substitutivo. O Pai não privou o seu Filho deste sofrimento e o Filho estava consciente deste sofrimento que viria para um bem maior, a salvação dos pecadores, a salvação da igreja. Então, o amor imenso e profundo do Pai por seu Filho não protege seu Filho disso. Os irmãos entendem? Porque aquilo fazia parte de uma obra muito maior e sábia do próprio Deus, que o seu Filho estava de acordo, tinha consciência e que iria realizar. Então, quando nós falamos do nosso amor como pais pelos nossos filhos, isso não implica dizer que nós os protegeremos sempre de tudo que virá. Eles sofrerão. A gente vai ter aquela vontade de pegar o sofrimento deles e botar na gente. Não é? Mas é necessário que eles passem dificuldades. A gente vai aconselhar, a gente vai acompanhar. A gente não vai abandonar. Ouça. Mesmo quando eles estiverem em profundo pecado, em profunda rebeldia, em profunda apostasia, nós devemos amá-los. E não abandoná-los. Não abandoná-los aqui não quer dizer consentir. Não abandoná-los aqui quer dizer amá-los. Quando nós lemos essa expressão, filho do seu amor, imediatamente após esse versículo, no qual temos a redenção, né? Ou a libertação, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados. Esse Filho amado foi dado em sofrimentos de morte para nos libertar. O Filho passou por isso e os nossos filhos também passarão.
O mundo diz assim: nós não criamos filhos para nós, criamos filhos para o mundo. Não é assim? Já ouviu? Tem até crente que diz isso. Né? Eu escuto muito crente dizer isso. A gente não cria filho para a gente cria para o mundo. Eu entendo aí que o mundo é que ele vai, né? Ele vai viver. Thomas Watson, puritano, dizia assim: Senhor, que os meus filhos sejam mais teus do que meus. Então isso implica dizer que nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filhos para Deus. Para Deus. Se em alguma altura eles não quiserem Deus, não foi por nossa causa. Foi por uma escolha deles. Foi por uma escolha deles. Então, irmãos, para a gente finalizar, quando o pai desampara seu filho, essa é uma coisa que a gente não consegue entender, sabe? Como o pai ama tão profundamente seu filho, está ligado a ele eternamente. Nada pode separar o filho do seu pai. E naquele momento o pai desampara seu filho. Esta é uma questão tão complexa, porque Deus também estava fazendo isso por amor, e porque o amor que ele tinha na sua divindade saiu dele mesmo, né? Transbordou para o mundo para salvar pecadores. O exercício de sua paternidade em relação ao seu filho alcança outras questões, abençoa outras áreas. E aí eu volto a citar Jonathan Edwards. Ele levanta uma questão e responde essa questão. Ele diz: por que Deus criou o mundo? Antes de chegar na sua conclusão, ele vai falando de várias possíveis respostas que devemos considerar também, não como a resposta última, mas respostas interessantes. Ele diz o seguinte: Deus estava em estado eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, e não precisava de absolutamente nada. Deus não tinha necessidade de absolutamente nada, ele não tinha necessidade nenhuma de ser glorificado pelos homens, ele não tinha necessidade nenhuma de criar anjos, ele não tinha necessidade nenhuma de criar seres humanos, animais, um mundo, ele não tinha necessidade de ser louvado pela criação, como diz o Salmo 19, porque ele estava pleno. Não é? Para que ele seja Deus eterno, bendito eternamente, como Paulo diz, ele não poderia ter necessidade de absolutamente nada. Então, por que ele cria? Jonathan Edwards dá uma resposta interessante. Ele diz: há atributos eternos em Deus que seria difícil que ele os manifestasse sem a criação do mundo. Como Deus manifestaria a graça? Como Deus manifestaria misericórdia se ele não tivesse criado o mundo? Como Deus manifestaria toda a sua beleza se ele não houvesse criado o mundo? Então Deus quis criar o mundo para aplicar os seus atributos na sua criação. E tudo isso foi somado a um propósito último: criar o mundo para ele mesmo, criar o mundo para o seu filho. Eu não conseguirei manifestar o meu amor devidamente ao meu filho ou filhos se eu não entender que existe uma necessidade a ser manifesta fora de mim. Graça, misericórdia. Graça e misericórdia não é permissividade. Graça e misericórdia não é concordância com os pecados dos meus filhos. Deus nos ama e diz a Escritura que ele açoita o filho que ama. Açoita o filho que ama. Açoitou o seu próprio filho Jesus na cruz. E nos açoita também, nós sabemos disso. Nós sabemos que o chicote do Todo-Poderoso é muito doloroso. E nós sabemos que em alguma altura, em alguma medida, será a manifestação de amor aos nossos filhos quando nós os tivermos que disciplinar, ainda que verbalmente, ainda que numa repreensão dura por meio de palavras, mas com muito amor. O que nós não podemos fazer é sermos atraídos e seduzidos pela nossa própria ira e repreendermos nossos filhos movidos por um ódio do nosso coração,
em relação aos pecados que eles cometeram. Essa é a parte mais difícil, talvez, da criação dos nossos filhos. Porque eles fazem birra num lugar público, eles se jogam no corredor da igreja, eles correm, eles gritam que querem biscoito na hora do culto, eles nos envergonham. E qual é a nossa tendência? Chamarmos eles, trincarmos os dentes, pegarmos no braço. Não faça isso não, que você está me envergonhando. Não é? Você está me envergonhando. Algumas questões importantes, irmãos, vejam. Quando nós falamos a respeito de ética cristã, né, que é a devida forma que nós devemos viver à luz das Escrituras, Deus repreende seu povo com algumas finalidades. A primeira delas, a finalidade suprema, é que o coração do seu povo seja transformado. Não é? Deus repreende seu povo para que o seu povo seja transformado. Mas Deus também repreende e ameaça seu povo para que o seu povo não erre, ainda que seu coração esteja inclinado ao erro. Porque um erro prático tem muitas consequências, e mais consequências do que um erro no pensamento. Então Deus diz, não cobice. Porque a consequência de uma cobiça vai ser o furto, vai ser o adultério. Não é? Mas a cobiça, caracteristicamente, é uma coisa do coração. Mas ela vai se manifestar várias vezes. Então, cada mandamento, dos 10 mandamentos, tem um aspecto interno e externo. Então, quando Deus nos proíbe, não faça, Ele está bloqueando nossa atitude. Mas isso não significa necessariamente que o nosso coração está transformado. Então, da mesma forma acontece na disciplina dos nossos filhos. Nós devemos dizer, não faça. Não faça isso. Se você fizer isso, terá uma consequência. Então, eles devem ser impedidos de errar externamente. Mas nós não devemos nos esquecer que esse não é o maior problema. O maior problema não é o comportamento externo deles. O maior problema é o coração. É o pecado que está no coração. Não é? Quando a mãe diz, não vai. E o menininho, a menininha olha para a mãe e diz assim, você é chata? Eu lhe odeio, eu não lhe amo mais. Né? Então, como é que uma mãe reage? Ela não vai chorar, né? Meu Deus, e agora? Minha filha não me ama, ela me odeia, né? Como é que reage? Ok, continuo sendo sua mãe, eu lhe amo, eu lhe disciplino, e se teimar, vai ser disciplinado de novo. Mas aquela fala da criança mostra sua raiva, sua ira. Você já viu uma criança com um ataque de ira? Já viu? Se não viu, vai ver. Se seus filhos são pequenos, você vai ver. É terrível. Quem tem filho aqui que já viu, o próprio filho tem um ataque de ira, levanta a mão. Ó. É terrível ou não, irmãos? É chocante. Diz, meu Deus, misericórdia, o que é isso aqui, meu Deus? Né? Você vê a raiva ali, né? A ira. E a ira é disposta a muitas coisas. Se ele tivesse mais força, ainda bem que não tem. É terrível. A primeira vez que você vê isso num filho, né? Você fica chocado. Meu Deus. Ali você vê o que Chesterton dizia, que o pecado é a doutrina que a gente vê com os olhos, né? Os olhos, a olhos nus. Meu Deus, como o pecado é terrível no meu filho. Então, um episódio como esse deve levar-nos a dobrar os joelhos e orarmos por nossos filhos. Senhor, tenha misericórdia, meu filho. Salve. Livre ele da condenação eterna, porque o pecado está no seu coração. E eu quero terminar, agora eu termino, viu? Augusto Nicodemos diz, nunca acredito num pastor quando ele vai terminar. Mas agora eu vou terminar. Abra Romanos 5:8. Vamos ler juntos, irmãos? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Houve dor na divindade
para que nós fôssemos admitidos por filhos. Houve dor na divindade para que nós fôssemos admitidos por filhos. E essa dor demonstra amor. Ser pai é muito prazeroso, mas também é muito doloroso. Mas Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para a alegria da paternidade, para a dor também. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude, né? A oração pelos pais é agora. Vamos orar pelos pais. Vou chamar eles aqui na frente. E veio tudo arrumadinho hoje, tudo bonitinho.